Hoje vamos tentar entender um pouco mais o conceito de como trabalhar com aplicações em ambientes serverless, só que antes de tudo o que precisa ficar claro é o que é serverless de fato. Como o nome já diz, serverless é sem servidor, mas claro que na verdade isso é só um conceito porque o servidor ainda está lá, a gente não está de fato colocando uma aplicação em lugar nenhum. Sim, o servidor ainda está lá, só que a diferença da abordagem do serverless é que você não precisa se preocupar em estar gerenciando esse servidor. Você, claro, que tem que se preocupar ainda com a resiliência da sua aplicação, com o que realmente importa. Um outro conceito bem conhecido, que as pessoas até preferem chamar em vez de serverless, é Function as a Service, que até faz mais sentido mesmo, porque de fato o que a gente está construindo nesse ambiente serverless, esse ambiente cloud, são funções. Então, uma AWS Lambda, por exemplo, ela nada mais é que uma função que executa alguma coisa e finaliza a sua execução. Primeiro de tudo, então, eu vou estar mostrando aqui com o Serverless Framework. O Serverless Framework ele é um facilitador aí para a gente estar trabalhando com múltiplos cloud providers, tanto Azure quanto AWS, Google Cloud e outros aí que você preferir. Tudo isso está aqui na documentação dele, na página do Serverless. Você pode vir aqui em Provider CLI Reference. E aí você vai ter todas as plataformas aí que ele suporta. Eu vou estar mostrando exclusivamente com a AWS, que é onde eu tenho mais domínio aí, e também que o serverless é quase que completo aí para estar utilizando com a AWS. Você vai encontrar uma infinidade de plugins para trabalhar. Com o terminal aberto, então, o primeiro passo é você instalar o serverless utilizando o npm. Obviamente você já precisa ter o npm configurado na sua máquina. E vamos instalar o serverless globalmente, npm install -g globalmente serverless. Ok, para verificar então se a instalação teve sucesso, é só rodar serverless. E aí ele já vai perguntar aí se você quer criar um novo projeto. Bom, eu não vou criar aqui, eu vou abortar essa missão agora. Vou primeiro acessar aqui a minha pastinha de projetos e eu vou criar uma nova pasta. A pasta que eu vou criar aqui vai ser My First Lambda. Vou acessar essa pasta. Então a gente vai criar um projetinho Node aí padrão. Eu vou criar npm init -y para ele não ficar me perguntando aí todos os passos, ele já cria aqui o package.json pra gente. E agora eu vou abrir o VS Code nessa pasta aqui. Bom, com o VS Code aberto então, a gente tem só o package.json criado e mais nada. Você pode utilizar o serverless criado instalado globalmente, ou então você pode instalar ele aqui no package.json. Eu costumo instalar ele como uma dependência de desenvolvimento para garantir que mesmo que a pessoa não tenha instalado globalmente, ele consiga utilizar os comandos colocados aqui nos scripts. E assim que a instalação finalizar, ele vai botar o serverless aqui em Dev Dependencies para a gente. Ok, primeiro passo então para começar a trabalhar com serverless é criar um arquivo chamado serverless.yaml na raiz do seu projeto. Bom, eu já tenho uma extensão aqui do VS Code que ela traz alguns emmets aqui pra gente, uns snippets, e um deles aqui é o serverless init AWS, onde ele já coloca as informações que a gente precisa. Bom, só para explicar aqui um pouco então sobre cada uma das informações, service name é o nome da stack que vai ser criada lá no CloudFormation, que é o recurso nativo da AWS para trabalhar com serverless. O Serverless Framework ele utiliza algumas coisas do CloudFormation, então você não precisa se preocupar em aprender a sintaxe lá do CloudFormation, por exemplo. E vamos lá, então o nome da stack aqui que eu vou estar criando é SLS, que quer dizer Serverless My First Lambda. Ok, Provider aqui é o que a gente indica qual o tipo de Cloud Provider que a gente vai estar trabalhando. Nesse caso, a AWS, a versão do Node, a gente pode utilizar a 12, por exemplo, ou até a 14 está disponível. Eu vou colocar a 12 aqui. O stage a gente substitui aqui por essa sintaxe aqui, então, que quer dizer o seguinte: eu posso passar um stage por parâmetros ou por padrão eu posso usar o dev, caso não seja fornecido um stage. E aqui a parte da região que a gente vai estar trabalhando. Mesma coisa, a gente coloca então, eu posso passar uma região com -region e o nome dela. E se não passar nada, vai usar US 1, o Norte Virginia. O tamanho da memória dessa lambda, o tanto que ela vai poder consumir, 128 MB. E o timeout, então o tempo de execução máximo dessa lambda, eu vou deixar o padrão 3 segundos. Ok, para começar agora a criar a nossa primeira lambda de fato, basta a gente adicionar aqui a seção então functions, que quer dizer que todas as nossas funções vão ficar aqui embaixo. Lembrando que o arquivo YAML é indentado, então a indentação desse arquivo importa. Se você fazer isso, por exemplo, não vai funcionar. E aqui em Functions a gente vai ter, por exemplo, uma função que é com essa sintaxe aqui.
Eu vou explicar aqui então. Handler, você pode colocar o nome que quiser, vai ser o nome da função. Eu vou colocar aqui, por exemplo, index. Aqui você poderia criar uma pasta functions tal, eu não vou criar, eu vou deixar aqui, a gente vai chamar index.handler. Essa sintaxe aqui é um padrão de lambdas lá da AWS, que significa então que a gente vai ter um arquivinho index.js, que ele exporta uma função aqui, uma export function handler, e essa função vai retornar alguma coisa que eu já vou falar daqui a pouco. Então nós vamos ter o arquivo index e nós vamos chamar o método ou a função handler aqui. Você pode colocar uma descrição, eu vou colocar aqui my first lambda example. A versão do Node você não precisa colocar porque já está especificada aqui em cima, então caso você queira customizar a versão do Node para diferentes lambdas, dá para colocar, mas eu não vou precisar disso aqui. Pronto. E agora, para de fato a sua lambda não ser só criada dentro da AWS e ela poder ser exposta num endpoint HTTP, por exemplo, você precisa vincular ela a um API Gateway. Primeiro eu só vou criar a lambda para mostrar como é que funciona aqui, e aí depois a gente faz essa parte do API Gateway para entender melhor. A gente só precisa mapear aqui a nossa função para retornar alguma coisa. Por padrão, a AWS manda sempre para o nosso handler uma informação que é o event. Ele vem em várias coisas aí relacionadas à requisição do usuário, como o body, se ele estiver fazendo um post, por exemplo, qual que é o query para, método e etc. E o context, que ele vem informações destinadas a você colher dados da lambda. Então, ou seja, quanto tempo essa sua lambda está rodando, qual que é o IP que essa lambda pegou, qual que é o IP do usuário também vem no contexto, e determinadas outras informações aí. Dá uma conferida lá na documentação da AWS que vai ter todos os parâmetros que o contexto vem e todos os parâmetros que você recebe via event. Bom, então aqui no retorno, a AWS espera que você retorne um objeto, e esse objeto tem que ter status code, vamos colocar 200 para dizer que teve sucesso na execução dessa lambda, e ela espera que você retorne um body. E nesse body, se você for trabalhar com JSON, você tem que mandar ele com um stringify. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, message my first lambda. Bom, só isso já é suficiente, então a nossa lambda já deve ser capaz de funcionar. Para fazer o deploy disso, então, você tem que ter o seu AWS CLI configurado, apontando com as credenciais lá da sua conta da AWS. Eu já estou logado aqui na minha conta. Então aqui no terminal do Serverless Framework, você vai simplesmente rodar SLS deploy, ou você pode rodar então Serverless deploy, ambos são a mesma coisa. Eu vou colocar o "-v aqui, que é o modo verbose, que ele vai trazer todas as informações do deploy aí, o que está acontecendo agora no momento que a gente executou esse comando. Aí você pode verificar então que ele começou a criar a nossa stack do CloudFormation. Ele agora criou um bucket para jogar esse nosso index.js e as outras dependências que a gente tem aí do nosso projeto para dentro desse bucket, e depois, a partir desse bucket, ele vai fazer o deploy da lambda. Stack criada, então, a gente pode vir aqui na nossa conta da AWS e buscar, por exemplo, por CloudFormation. Vou buscar aqui por CloudFormation. E aqui no CloudFormation ele já vai estar mostrando aqui a sua stack, que ela foi criada, atualizada com sucesso. Aqui em Resources você vai ver tudo que ela criou pra gente. Aqui a AWS criou então a Lambda, o S3, também criou as IAM Policies aqui, e enfim, todos os outros recursos aí necessários para a execução da nossa Lambda. Se você for então aqui na Lambda, dentro do nosso console da AWS, nós vamos ver aqui então que a Lambda está aqui, SLS my first Lambda, dev, ele concatena com o nome do stage e o nome da função que você declarou aqui. Então por padrão é o nome da sua stack, o stage que você deployou e o nome da função. E aí, como essa função é pequena, você vai ver aqui que o código está exatamente da mesma maneira que eu escrevi lá. Para testar essa lambda, a gente pode vir aqui em testar, configurar um novo evento qualquer. Nesse caso não importa, vou criar um evento aqui com o nome teste mesmo. E agora você testa a execução da lambda. Unexpected token export. Ok. Function handler. Aqui tem que alterar exports handler igual a function handler. Pronto. Então, vamos fazer o deploy novamente. Uma informação importante, inclusive,
Sempre que você faz alguma atualização somente de código, você não precisa rodar serverless deploy "-v" a todo momento. Vou até parar aqui, você pode rodar simplesmente serverless deploy "-f", que é o nome da função, index. Eu vou passar o "-v" aqui só para eu ver o que está acontecendo. Nesse caso aqui ele vai ver se houve alguma alteração no arquivo index.js, porque você está deployando somente essa função, e aí ele vai subir para a AWS. Esse processo é inúmeras vezes mais rápido que você subir toda a stack. Você só sobe toda a stack quando mexeu no YAML. Vou atualizar a página aqui, deixa eu fechar os resultados. Vamos ver se já pegou o meu código corretamente aqui. Acho que ele criou outra versão, então eu vou ter que voltar aqui para minha Lambda. Pronto, já pegou do jeito certo agora. Rodo aqui e pronto, eu já vi que deu um null de response. Aqui dentro do console está certo, porque quem entende aquele parâmetro, quem entende esse retorno aqui, status code e body, é o API Gateway e não a Lambda dentro do console dela. Bom, agora você pode reparar, para que serve o API Gateway? Como é que nós vamos executar essa função fora da nuvem da AWS? Por exemplo, como é que eu crio um endpoint lá, minha Lambda tal, no meu domínio e executo ela? Para isso você precisa de um API Gateway. Porque senão a execução ela vai estar vinculada somente dentro da AWS e aí você vai trabalhar com eventos internos dentro da nuvem. Então, para expor essa função aqui num API Gateway, nós vamos precisar passar o outro parâmetro que é os events. E os events nós teremos então, inclusive eu vou mostrar aqui para você como é que você pode estar consultando isso aqui na documentação da AWS. Você vai vir em AWS Events, API Gateway. Aqui em API Gateway tem várias documentações aqui relacionadas a como você pode estar vinculando a sua Lambda a um API Gateway. Ele mostra aqui pra gente qual que é o contexto que vem na Lambda, qual que é o evento. E aí aqui em Events a gente vai ter um evento HTTP. E aqui em HTTP então nós temos path, onde a sua Lambda vai estar deployada. Você poderia botar, por exemplo, /index. Eu vou deixar na raiz mesmo. Qual que é o método HTTP que a gente vai utilizar? Nesse caso eu vou colocar o get. CORS true, eu quero ativar o CORS então, e ela não é privada, eu vou deixar ela pública aqui somente para a gente conseguir testar. Ok, fazendo isso então, basicamente esse pedaço aqui dos eventos, a gente só precisa fazer o deploy da função. Nesse caso eu vou fazer deploy da stack inteira, porque eu mudei o arquivo YAML, então ele precisa criar novos recursos dentro da AWS. E aí a gente roda SLS ou serverless deploy "-v e aguarda aí a execução e a criação do API Gateway. Assim que o serverless finalizar a criação dos recursos dentro da AWS como o API Gateway que a gente acabou de configurar, ele vai mostrar aqui pra gente no log o endpoint que foi criado para você fazer o acionamento da sua Lambda. Então nesse caso aqui, eu vou copiar esse endpoint agora. Não esqueça de declarar aí exports handler igual async function. A função tem que ser assíncrona nesse caso aqui. Bom, e aí está a nossa função. Quando você bate lá o endpoint get, automaticamente ele já retorna message my first lambda, que foi o que eu declarei aqui. E obviamente, só para comprovar mesmo, você vai ver aqui que no próprio Postman já está retornando aqui my first lambda. Essa é a forma simples então de você estar criando uma função lambda e colocando o API Gateway na frente para fazer requisições HTTP. Se esse vídeo ajudou, não esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários sugestões para próximos vídeos. Valeu!